48 horas depois do resultado das eleições e diante de manifestações de caminhoneiros que bloquearam estradas aí em diferentes estados do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou. Ele fez um pronunciamento muito breve. Começou agradecendo aos 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Disse que os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Ele disse ainda, ao mencionar os bloqueios de rodovias que têm ocorrido aí em todo o país, que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas que não pode haver o cerceamento do direito de ir e vir, e também a destruição do patrimônio público, que ele chamou de método da esquerda. No discurso, o presidente Bolsonaro não citou o nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e não falou especificamente sobre a derrota na eleição. O que o presidente se limitou a dizer é que o grupo político de direita ganhou força com os resultados no legislativo. Segundo ele, a direita surgiu de verdade em nosso país. Segundo o presidente, a robusta representação no Congresso mostra a força dos valores conservadores e afirmou que a direita formou diversas lideranças pelo Brasil. Bolsonaro disse que o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Somos pela ordem, pelo progresso, mesmo enfrentando aí todo o sistema. Ele lembrou que o país superou uma pandemia e as consequências de uma guerra também. E que ele sempre foi rotulado de antidemocrático e, ao contrário dos seus acusadores, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Ele também destacou que nunca falou em controlar ou censurar a mídia e nem as redes sociais. E acrescentou que, enquanto presidente da República e cidadão, vai continuar cumprindo todos os mandamentos da Constituição. E finalizou dizendo que é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como ele, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. O fato de não ter citado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e não ter assumido a derrota na eleição mostra claramente que ele não está de acordo com o resultado, sobretudo pela forma como ocorreram aí as campanhas e com relação às exageradas e parciais interferências do TSE. Mas a prova de que ele vai cumprir a Constituição ficou clara no pronunciamento do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, quando ele informou, logo depois do pronunciamento do presidente, que aguarda a formalização por parte do PT para iniciar aí o processo de transição. Agora, vamos ver aí a repercussão do discurso do presidente. O Agora Notícias Brasil disse que a velha imprensa vai à loucura, porque Bolsonaro não reconhece a derrota e ainda disse que as manifestações são legítimas. É óbvio que os jornalistas da imprensa militante estavam aguardando do presidente o reconhecimento da sua derrota. Seria um momento de êxtase para a imprensa militante, né? Mas, pelo visto, o presidente enfureceu essa imprensa quando ele deixou claro que os protestos são legítimos. Porque as pessoas estão muito indignadas, né? Sobretudo porque descondenaram um criminoso que acabou voltando a ocupar a presidência da República, depois de tudo que fez, de tudo que se comprovou, depois de condenações em 3 instâncias, na Vara de Curitiba, no TRF4 e no próprio Tribunal Superior de Justiça. Os jornalistas esperavam também que ele mandasse parar com os protestos nas estradas, mas o que ele disse foi que os protestos eram legítimos, só que não podiam ser feitos com os mesmos métodos que a esquerda costuma utilizar. Ele apenas
enfatizou para que as pessoas não protestassem como a esquerda, ou seja, cometendo badernas e prejudicando a população. Logo depois da declaração do presidente Bolsonaro, teve um jornalista militante dando chilique no Palácio Alvorada. Olha só. Reconhecer a derrota! Presidente, uma palavra, o senhor tem que reconhecer a derrota! Presidente! Agora eu quero aproveitar esse momento e lembrar uma coisa. A comemoração da vitória de Lula na redação da Rede Globo. Isso aconteceu no domingo e revelou aí a parcialidade da emissora e deixa dúvidas sobre a seriedade do seu departamento de jornalismo. Impressionante, né? Eles agora, sem o menor pudor, escancaram a preferência. Mas esse movimento nas estradas de todo o Brasil provocou reação de procuradores da República. Procuradores cobram ação de aras por omissão de Bolsonaro contra o bloqueio de rodovias. Foram cerca de 200 procuradores da República de todo o Brasil que enviaram um memorando conjunto ontem ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no qual eles estão apontando a omissão do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado e não se conforma com a derrota no segundo turno das eleições pelo candidato PT. Eles pedem a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar a eventual prática por quaisquer autoridades que gozam de foro e prerrogativa de função lá no Supremo, de crimes relacionados a movimentos de bloqueios e vias em tela. Só que esse pedido cai por terra e perde o sentido, né, depois do discurso feito pelo presidente, que afirmou que as manifestações são legítimas, mas que não podem interferir no direito de ir e vir. Agora vamos ver a reação dos petistas aos pronunciamentos do Bolsonaro e do ministro Ciro Nogueira. Integrantes do PT veem fala de Ciro Nogueira como decisiva e lamentam discurso de Bolsonaro. A única manifestação que interessou aos petistas foi a declaração do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que ele foi autorizado, quando provocado, a fazer o processo de transição. Eles não viram nada de novo na declaração do presidente. Teve um advogado do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, que foi um dos articuladores da campanha do Lula, que afirmou que, pelo menos, o presidente foi educado e agradeceu os votos. O discurso do presidente Bolsonaro foi avaliado como evasivo e também mais uma amostra de que ele não colabora com as instituições democráticas. Mas, durante a fala, o presidente afirmou que vai sempre cumprir a Constituição. O deputado federal eleito pelo PT de São Paulo, Paulo Alencar, afirmou que o discurso foi uma vergonha e foi muito triste para o Brasil. A avaliação do parlamentar é que o presidente criou expectativa e não reconheceu o resultado das eleições, sem condenação dos atos que estão na rua e, ao mesmo tempo, fingiu que não apoia esses atos. A avaliação dos petistas é que o presidente deveria ter assumido que perdeu as eleições, o que não aconteceu, né? Agora veja a interpretação do STF com relação ao pronunciamento do presidente. STF vê reconhecimento do resultado da eleição em fala de Bolsonaro. O Supremo
Tribunal Federal afirmou que foi importante o pronunciamento do presidente, realizado ontem, né, em que ele reconhece o resultado da eleição que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para o Palácio do Planalto. Eu, particularmente, não vi o reconhecimento do presidente com relação ao resultado da eleição. O que eu entendi foi que, para o presidente e para os seus apoiadores, o processo foi injusto e parcial para um lado só, né? Porque reconhecer, ele não reconheceu. Mas vai cumprir o que diz a Constituição. Tanto que o seu ministro-chefe da Casa Civil declarou que aguarda ser provocado aí para iniciar todo esse processo de transição. Na realidade, o Supremo faz uma analogia ao dizer que o Bolsonaro reconhece a eleição ao autorizar o início da transição de governo. Mas a gente sabe que não foi bem assim. Na sua fala de hoje, o presidente não ameaçou ninguém, apenas deu um comando para os seus apoiadores não impedirem aí o direito de ir e vir que é garantido pela Constituição. Agora, quanto ao ministro Alexandre de Moraes, fica claro que ele contribui para um ambiente de conflito, já que ele vem tomando aí um monte de decisões que não cabem a um ministro de um tribunal eleitoral ou mesmo a um ministro do Supremo, como, por exemplo, ordenar a retirada dos caminhões das estradas e aplicar multa de R$ 100.000 por hora, interferindo aí, mais uma vez, nas atribuições do Poder Executivo. Se tivesse que tomar alguma decisão, essa decisão deveria ser contra alguém ou algum setor do Poder Executivo, não interferir diretamente na Polícia Rodoviária Federal ou até determinar que as polícias militares atuem nas rodovias federais. Isso aí é uma loucura, né? São decisões como essas que geram muita indignação. Mas tem um outro grupo que contribui para o acirramento dos ânimos aí no país: a grande e a velha imprensa, que, além de mostrar que tem lado, não sai em defesa daqueles que estão sendo oprimidos por decisões inconstitucionais por parte de um ministro do Supremo. Ao contrário, eles apoiam e comemoram as arbitrariedades. E quando a imprensa se torna injusta e não sai em defesa dos mais fracos e dos oprimidos, o caminho que resta para esses dois grupos acaba sendo o da revolta. E olha, que essa imprensa aí não se engane, porque as perseguições e arbitrariedades em pouco tempo vão se voltar contra ela também, mas disso aí eu não tenho a menor dúvida. Esse inconformismo com a eleição do ex-presidente Lula é muito compreensível, porque basta a gente analisar o que aconteceu nesses últimos 3 anos. A gente teve as manobras aí para descondenar o ex-presidente, a criminalização da Lava Jato como um todo e não apenas dos seus eventuais excessos, as interferências no poder executivo, os inquéritos ilegais abertos de ofício sem a participação do Ministério Público e com uma parcialidade gritante, as prisões de jornalistas e de deputados com imunidade parlamentar, a resistência à transparência e ao aperfeiçoamento do processo eleitoral, o ativismo político de ministros do Supremo para impedir a implantação do voto impresso auditável, que nunca foi a volta do voto em papel, as declarações de ministros do Supremo em eventos no exterior denegrindo a imagem do presidente da República escancaradamente, as decisões do TSE durante a campanha eleitoral beneficiando apenas um lado do espectro político, isso todo mundo viu, uma coisa também muito escancarada. A censura à Jovem Pan, a Gazeta do Povo e a produtora Brasil Paralelo. Olha, esses são apenas alguns dos absurdos que levam aí a um acirramento dos ânimos, né? Veja que ontem o deputado eleito Guilherme Boulos convocou militantes do MTST para retirarem barreiras das estradas. Uma atitude irresponsável, né, que poderia levar o país a um conflito aí sem precedentes. E o pior de tudo é que esses irresponsáveis, como esse Guilherme Boulos, são pessoas cotadas para serem protagonistas no próximo governo.
A situação é bastante crítica e muito delicada. Equilíbrio e sensatez são fundamentais em momentos como esse, de ambos os lados. Infelizmente, eu não estou muito otimista com relação ao futuro do Brasil. Eu acredito que, a partir de 1º de janeiro, vai começar o nosso inferno astral.